Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do TAD Clinicagem, seu podcast de revisão e atualização em clínica médica. Meu nome é Joane Alves. E eu sou o Frederico Amorim. E hoje, Fred, é um dia mais que especial, porque a gente tá gravando com a diva e ainda mais presencialmente com ela. A figura mais carimbada da endócrino. Exato, e a mais amada pelos ouvintes do TDC. Isso é verdade. Não é? Nathalie, se apresenta aí pra quem ainda não te conhece. Olá, pessoal. Estou de volta depois dessa introdução tão carinhosa. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Nathalie Santana, sou endocrinologista. Já sou figurinha carimbada aqui do TDC, né? Uma grande entusiasta em garota propaganda em Sergipe. Top. Eu sou endócrino, sou professora lá da Universidade Federal de Sergipe e atualmente também estou na Regional Sergipe da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. E hoje a gente está aqui para falar de um tema bem polêmico. Exatamente. Que a gente vai falar, pessoal, de um tema que ficou bem na moda, ainda tá, a gente escuta muito falar, que é sobre aqueles famosos chips da beleza, né? Que são nada mais são do que implantes hormonais, então a gente vai falar algumas coisas sobre esses implantes para tirar várias dúvidas que existem por aí. Antes de começar, eu só queria anunciar que em breve o TDC vai lançar o curso de antibióticos. Eu tô ansiosa. Eu muito. sei que você tá. Quero ver as aulas do Dr. Frederico. Então fica atento aí, pessoal, que mais informações virão. Beleza. Então vamos lá, Fred. Quais são os tópicos que nós vamos discutir hoje? Ju, aqui a gente vai falar de 4 tópicos, tá? O primeiro, o que é o chip da beleza. O segundo, quais são os hormônios associados a esse chip da beleza. Terceiro, a gente vai falar um pouquinho mais específico da gestrinona e dos seus efeitos colaterais. E por último, o posicionamento das sociedades. Vamos começar então para o que é o chip da beleza? É um chip mesmo? Então, Fred, na verdade o chip da beleza é um implante hormonal, né, que se coloca no subcutâneo. Mas, na realidade, a gente não sabe quais são os componentes que estão contidos nesse chip, porque ele não tem regulamentação pela Anvisa, não é um produto comercializado em que a gente tenha bula ou tenha as quantidades exatas das substâncias, né, dos hormônios contidos nesse chip. Então eu não consigo ir, por exemplo, na farmácia comprar. Não são vendidos na farmácia, né? Eles são manipulados e o paciente muitas vezes que chega com a história que está utilizando, nem ele mesmo sabe quais são os componentes ali naquele chip que foi implantado. Então, chip da beleza é um nome informal que acabou se dando a esses implantes subcutâneos. E quais são as substâncias que geralmente a gente encontra nesses implantes? Então, o implante mais famoso, o chip mais famoso é justamente o da gestrinona, né? Que é utilizado tanto em tratamento de endometriose e algumas outras queixas ginecológicas, mas que ele também não tem nenhum estudo. Se a gente for levantar no PubMed, né, pesquisar por implante de gestrinona, a gente não encontra quase nada de resultado, nem estudo fase 1. Então, apesar de ser amplamente utilizado, ele é acho que foi o primeiro, é um dos mais usados, a gente não tem nenhum dado, nenhum respaldo científico para ele. Além da gestrinona, também tem outros hormônios que às vezes são colocados nesses implantes, né? Isso. A gente vê pacientes que chegam usando o chip, né? E que elas têm dosagem de testosterona muito alta, às vezes em níveis masculinos mesmo, testosterona total de 700, 800, ou mulheres até pós-menopausa com níveis de estradiol muito elevados, compatíveis com menacne. E daí a gente supõe que tem algum estrógeno, que tem testosterona também nesse chip. Mas a gente não tem realmente nenhuma bula, nenhuma referência pra gente se basear e saber exatamente o que foi colocado e a quantidade ou por quanto tempo esse chip fica liberando essas substâncias. E esse é o primeiro alerta, né, Nathalie? Porque como não é regulamentado, a gente não sabe especificamente o que tem, quanto tem, né, de substância. Então não dá nem para prever e orientar o paciente sobre esses efeitos colaterais e os riscos, né, diretamente, com mais dados mesmo de literatura. Exatamente, Joane. A gente fica totalmente no escuro, porque a gente não tem dado nenhum. Como eu falei, quando a gente vai pesquisar, não tem estudo nem de fase 1. Então a gente não sabe os efeitos colaterais exatos, como a gente tem nas bulas dos medicamentos. A gente sabe que todo remédio pode dar efeito colateral, né? Até nossa querida dipirona pode dar. Mas a gente não tem esse conhecimento porque não foi estudado, não tem uma bula. Então a gente fica totalmente no escuro, sem saber o que pode acontecer com esse paciente que está usando esse chip.
Acho que é importante a gente aqui também fazer uma diferenciação, porque existem implantes contraceptivos, né? Que aí não tá nada a ver com o chip da beleza, certo? Isso é verdade, Fred. Às vezes isso gera uma confusão nos pacientes por causa do termo implante, né? A gente tem no Brasil um implante anticoncepcional, que ele é regulamentado, ele é vendido nas farmácias comuns, ele tem um registro na Anvisa, que é um implante de etonogestrel, que é um método contraceptivo que contém só progesterona. E ele é seguro, pode ser usado dentro das suas indicações, mas não pode gerar essa confusão porque tem o nome implante, né? Mas ele é um implante regulamentado, você encontra em farmácias tranquilamente. E o que muito se vê, e obviamente vai trazer muito dado da mídia, né? Desses várias reportagens que tem sobre o uso desse tipo de beleza e seus prováveis benefícios, que é aquela questão de melhorar desempenho, performance física, né, Nathalie? E isso tem muito da associação com a gestrinona, que dentre esses hormônios todos, parece ser o principal que tem maior uso desses implantes hormonais. Por que a gestrinona é a escolha, né? E quais são os efeitos colaterais que ela pode trazer? Isso, então a procura, em grande parte dos casos, é uma procura estética, não é uma procura para melhora de performance, mas também tem mulheres que procuram para tratamento de endometriose, mas aí a gente precisa abrir o parêntese que endometriose tem vários tratamentos que são estudados, né, e são reconhecidos que podem ser feitos. Mas para melhora de performance, né, para melhora estética, a gente não tem nenhuma segurança, né, em utilizar essas substâncias, e nesse caso do implante da gestrinona, pior ainda porque a gente não tem a segurança como a gente falou. E aí, por que a gestrinona acaba sendo usada? Porque ela é uma progesterona que tem um efeito androgênico. Então, teria o efeito de aumento de massa muscular, pode também aumentar a libido, né? Que muitas vezes a queixa não é só aumento de performance, mas é uma queixa de baixa libido, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Então, muitas vezes ela acaba sendo usada por seu efeito androgênico. E também não só elas, com essas outras substâncias que às vezes a gente não sabe exatamente quais, mas buscando esses efeitos, às vezes androgênicos nas mulheres. Nathalie, acho que vale a pena a gente passar para o ouvinte aqui os efeitos colaterais desses implantes hormonais, especialmente da gestrinona. O que você consegue falar para a gente? Sim, Fred, isso é bem importante. Alguns efeitos colaterais, eles são percebidos rapidamente, porque eles têm a ver com o efeito androgênico da medicação. Como até foi comentado na mídia, né, recentemente, o uso dessa substância pode trazer acne, né, pode deixar a pele oleosa. Dependendo da dose, aí também se tiver outros andrógenos, você pode ter aumento de clitóris, você pode ter a voz da mulher ficando mais grave. Então você pode ter aumento de pelo, ter hirsutismo, então ter efeitos colaterais visíveis. E tem os efeitos colaterais, digamos, a longo prazo, que nos preocupam também, que são principalmente os cardiovasculares, né? Porque essa mulher vai estar exposta a testosterona, andrógenos, né? Já no menacme, e existe um receio de que ela possa ter um aumento de risco de eventos cardiovasculares, e a gente fica realmente sem saber, pelo que a gente já comentou, não tem nenhum estudo, não tem nenhum trabalho acompanhando isso pra gente saber segurança. Então tu tá me falando que, na verdade, são anabolizantes prescritos para mulheres de uma forma que não tem liberação na Anvisa e que não tá estudado para nenhum dos efeitos, é isso, né? Então se a gente for pensar que tá usando a medicação buscando os efeitos androgênicos na mulher, a gente pode fazer assim um paralelo com o anabolizante, né? Que tá tentando aumentar a massa muscular, aumentar a performance. Então a gente pode fazer esse paralelo e não tem nenhum dado de segurança, nenhuma indicação, nenhum respaldo científico para isso de fato. É loucura, né? A gente pesquisando para esse episódio viu que a gestrinona especificamente até entra na lista de antidoping. Então, o Código Mundial Antidoping lista entre as medicações de doping a gestrinona. Isso aí, Fred. Então a gente vê mais uma evidência, né, de que essa mulher vai estar exposta a um nível androgênico que está acima do biológico para ela, né? Tanto que tem até essa questão do antidoping. Então, os níveis fisiológicos de testo ou de outros andrógenos na mulher, eles vão ser baixos, né? Interessante esse ponto, Nathalie, que você citou, porque existe essa discussão, né, dessa dosagem de testosterona na mulher. Existe algum ponto de corte para isso? Como que a gente pode fazer esse manejo? Existe indicação desse manejo? Boa pergunta, Jane. Isso gera muita dúvida. Então, tá bem claro pra gente, né, do ponto de vista de literatura científica. Tem até no site da SBEM, né, que é a Sociedade de Endocrinologia, pra quem quiser checar. A gente não tem indicação de dosagem de testosterona para pesquisar a falta dela nas mulheres, tá, gente? Isso é super importante. É importante que a gente tenha esse conceito. É muito diferente. Se um homem tiver uma queixa de baixa libido, a gente precisa dosar a testosterona com toda certeza. Mas para uma mulher é muito diferente,
paciente por várias questões. A dosagem de testosterona ela é feita para dosagem no homem, com valores altos. Então, o ensaio laboratorial não é bom para valores baixos. E, além disso, a gente não tem correlação, como a gente tem nos homens. Nas mulheres, a gente não tem correlação do nível de testosterona com a queixa de libido. Então, não existe, tá, gente, essa indicação. Se a mulher tem essa queixa de baixa libido, a gente não vai pedir testosterona para investigação. A gente só pede teste e os andrógenos na mulher para pesquisar o excesso. Então, a gente não tem esse ponto de corte e a gente nem deve solicitar para isso e não existe nenhuma entidade de deficiência de testosterona na mulher. Isso gera muita dúvida, né? Às vezes as mulheres dosam a testosterona e recebem esse diagnóstico que a testosterona delas está baixa, mas isso, gente, não é um diagnóstico endocrinológico, não existe essa entidade, a gente não tem esse diagnóstico, na verdade foi um exame que não deveria ter sido solicitado, então a gente tem que ter muito cuidado com isso na questão hormonal. Legal fazer esse contraponto é que o que a gente está falando que não tem evidência científica no momento são esses implantes hormonais que são usados para melhorar a performance física, né? Essa parte toda do ganho de massa muscular, mas tem algumas condições em que o tratamento hormonal tem benefício. E aí você falou agora da libido e tem uma entidade que é o transtorno do desejo sexual hipoativo, que recentemente, né, tá aí ganhando mais espaço, mais estudo e que nesse cenário ainda tem algum uso, né? Você consegue falar mais pra gente sobre isso? Sim, Jane, é importante a gente ressaltar, né, que no caso de queixa de baixa libido nas mulheres, existe um espaço para o uso da terapia hormonal, não dessa forma, não por meio de implantes, né, só ressaltando. Isso. Né, como a gente já comentou. Mas o transtorno do desejo sexual hipoativo, é bom a gente relembrar os critérios, porque eu queria ressaltar que dentre esses critérios não está incluída a dosagem de testosterona, tá? Os critérios, primeiro a gente tem que excluir causas orgânicas, né, o uso de medicamentos, que a gente sabe tem muito medicamento que vai influenciar na libido, alguma outra causa, excluindo outras causas. O transtorno do desejo sexual hipoativo é uma entidade da pós-menopausa, tá, por definição. Então, uma mulher no MENAC, uma mulher pré-menopausa já não entraria nesse transtorno. E aí a mulher tem que ter uma queixa de desejo sexual reduzido, ou ausência desse desejo, ou não ter um desejo responsível ali ao estímulo na relação. E isso tem que trazer desconforto, tem que trazer sofrimento para a mulher, tá? Se ela tiver um desejo reduzido, se não trouxer sofrimento, ela não fecha diagnóstico para esse transtorno, tá? E nesse caso do desejo sexual hipoativo, aí sim nós temos alguns dados ainda iniciais, estudos curtos. O principal estudo é um estudo chamado Afrodite, né? Eles foram bem criativos. Esses nomes de estudos são muito bons. Muito bom, né? Então, estudo Afrodite. É um estudo pequeno, assim, a curta duração, mas que eles usaram testosterona. Tá? E não foi implante. E foi testosterona contra placebo, né? Foi um estudo randomizado. Testaram 2 doses de testosterona por via transdérmica, que era de 150 microgramas e 300 microgramas. Só para vocês terem uma ideia, a gente não tem essa formulação no Brasil. O Brasil que a gente tem de formulação de medicamento realmente vendido na farmácia, com registro na Anvisa, tudo certinho, são todos voltados para o hipogonadismo masculino. Então são doses muito altas. E aí, no Brasil, se a gente quiser fazer esse tratamento, já vai ser por meio de manipulação. O que às vezes tem algumas ressalvas, mas só para ressaltar que são doses muito baixas. Foi 150 microgramas e 300 microgramas. E nesse estudo, Afrodite, eles encontraram que, de fato, o uso dessa testosterona melhorou os desfechos que eles usaram. Foram desfechos, né, em questionários com as mulheres, em relação a desejo sexual, a libido, a resposta e também ao número de eventos sexuais satisfatórios. E houve um aumento. Foi estatisticamente significativo, houve um aumento do número de eventos sexuais nas mulheres que usaram essa testosterona transdérmica nessa dose baixa, mas ressaltando que a gente não tem ela no mercado no Brasil. E eu faço também uma ressalva que, apesar de ter tido um P significativo, não foi um aumento, assim, muito expressivo, sabe? A dose de 150 microgramas aumentou 1,2 em relação ao basal do número de eventos sexuais satisfatórios para aquela mulher e a dose de 300 microgramas em 2. Então, apesar de ter sido um P significativo, não foi, assim, em termos absolutos, uma resposta também muito importante. Talvez seja, a gente pode usar, a gente tem respaldo científico para fazer esse tratamento, mas é importante conversar com o paciente sobre as expectativas, que às vezes podem ser expectativas muito maiores do que o que a gente vê no resultado. E ressaltar também que a libido feminina tem esses outros aspectos, e às vezes a gente pode, vendo uma queixa de baixa libido, pedir o suporte de outros profissionais, uma terapia, algo a mais, né, que vai ter um resultado às vezes até melhor do que o hormônio para essa mulher.
Tá, Natália. Então, nessa condição do desejo sexual hipoativo, então a gente tem que lembrar de descartar medicações que podem, né, influenciar na libido. Outras condições clínicas, né? Então tem que ser uma investigação, né, uma anamnese bem completa para você entender melhor o paciente. Tem que ser na pós-menopausa e a paciente realmente tem que ter, aquilo tem que trazer prejuízo para a qualidade de vida dela, né? Então tem que ter tudo isso para você considerar realmente para ver se tem um benefício da testosterona e existem, como você já falou, outras terapias, talvez psicoterapia, né? Com outras coisas que você pode intervir que também podem ajudar nisso. Isso, Joane. E como a gente tá falando de mulheres pós-menopausa, não é bem o nosso tema hoje, mas eu queria só ressaltar que essa mulher pode estar com queixa sexual decorrente dos sintomas geniturinários da própria menopausa, né? Ressecamento vaginal, que podem ser tratados com a terapia hormonal da menopausa, um estrógeno tópico vaginal ou a própria reposição, né, transdérmica padrão que nós utilizamos no pós-menopausa. E também, puxando ainda de novo da libido no pós-menopausa, para as mulheres que têm fogachos e outras queixas, é possível também usar a tibolona, que é uma medicação de reposição hormonal, tá na terapia hormonal da menopausa, uma medicação padrão, estudada, bastante usada, e que ela tem também um benefício aí. Em alguns estudos mostraram um benefício na função sexual dessas mulheres, mais uma vez, no pós-menopausa. Outra condição que a gente também sabe, né, que tem essa evidência científica de uso de algum tratamento hormonal é da endometriose, né? Então, acho que é outra entidade, situação legal pra gente falar aqui pra dizer, ó, nesse local que dá pra usar. Então, Jane, isso gera muita dúvida dos próprios pacientes, porque o implante de gestrinona ficou muito famoso como tratamento de endometriose. Isso. Mas a gente vai ver pela própria Febrasgo, né, pela própria Federação da Ginecologia, e não tem indicação porque não tem dados, né, não tem estudos. E a endometriose tem vários trabalhos, vários tratamentos aprovados que podem ser utilizados, né, em geral, um acompanhamento com o ginecologista, mas é importante que a gente saiba que esse não é um tratamento, né, o implante com gestrinona não é um tratamento e a gente pode, mesmo não sendo a nossa área, esclarecer o paciente que não é um tratamento aprovado, ele pode buscar uma segunda opinião. Acho que agora no final a gente podia comentar um pouquinho sobre o posicionamento das sociedades científicas a respeito dos implantes hormonais, né? A gente tem dois posicionamentos fortes, tanto da Febrasgo, né, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e também da SBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endócrino. As duas se posicionaram em 2021 contra o uso dos implantes hormonais, né, Nathalie? Isso, então, tanto a Febrasgo, eles falaram especificamente do implante de gestrinona na endometriose, né, que vem a área deles, e a SBEM também se posicionou, e aqui eu vou puxar a sardinha, né, que eu já tô falando aqui em nome da SBEM, da Regional Sergipe. A Sociedade de Endócrino vem encarando esse problema, assim, nos últimos anos, né? E também tem um posicionamento formal que qualquer pessoa pode encontrar no site contra o uso dos implantes hormonais e também o uso com finalidade estética de anabolizante. Somando a esses dois posicionamentos, a gente tem também posicionamento dos conselhos, tanto do Federal de Medicina quanto o Conselho Federal de Odontologia. O Conselho Federal de Odontologia já deixou claro aqui em 2019, então acho que é o mais antigo que a gente tem desses, Sim. que fica vedado ao cirurgião dentista a prescrição e divulgação de terapias denominadas modulação ou reposição ou suplementação ou fisiologia hormonal. Ele já deixa tudo na resolução, bem como a utilização de quaisquer termos não reconhecidos cientificamente fora da área da competência e atuação. Então ele fala que o cirurgião dentista pode prescrever medicamentos e fármacos de grupos terapêuticos dos esteroides ou peptídeos anabolizantes indicados em odontologia. O do CFO é o mais antigo, já de 2019, já se posicionando sobre a prescrição pelos cirurgiões dentistas, mas teve o do CFM recente, né, Jô? Agora em 2023. Isso, é a resolução 2333 de 2023, que foi publicada agora em abril desse ano, né, que ele fala que é vedado ao exercício da medicina o uso desses esteroides androgênicos e anabolizantes com finalidade estética, de ganho de massa muscular e melhora de desempenho esportivo. E não há contraindicação quando a reposição hormonal está indicada por deficiência comprovada e quando tem respaldo mesmo científico para fazer esse tipo de reposição. Ou seja, só não pode usar para ganho aí estético mesmo. Isso, eu até lembrei de uma coisa, Júnior, em relação ao que você comentou agora, que esse uso com a finalidade anabolizante fez com que o preço das medicações disparasse, e a gente está com dificuldade de tratar os casos de hipogonadismo masculino, que antes a testosterona tinha um valor bem em conta, e a gente já tem no ambulatório pacientes, você recentemente recebeu um paciente com testosterona de 8, a dosagem porque ele estava sem usar há meses, porque o custo subiu demais, e a gente não tem fornecimento pelo SUS, isso provavelmente por esse aumento, né, de demanda do uso com
com finalidade anabolizante. E lembrando também que esses anabolizantes, eles não usam só esses que vendem em farmácia, eles também usam formulações até de farmácias clandestinas, né, de manipulações que a gente desconhece também. E por último aqui, a gente tem uma resolução da Anvisa. Então, a Anvisa, primeiro em resposta a um pedido da própria Sociedade Brasileira de Endócrino, respondeu que a Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos, GGMED, ratifica que não há medicamentos contendo o insumo farmacêutico ativo gestrinona com registro sanitário válido no Brasil. Ou seja, não tem registro de gestrinona no Brasil, ponto. Em 2021, ela publicou uma resolução em dezembro proibindo propaganda ao público em geral da substância gestrinona e de produtos industrializados ou manipulados que a contém. Então a gente tem, só para resumir aqui, 2 sociedades científicas, 2 conselhos de especialidade e a Anvisa todos se posicionando contra o uso dessas medicações, né, Nathalie? Isso, Fred, é importante a gente ressaltar, né, que a gente acompanhou agora na pandemia, com a questão da vacina, todo o trabalho técnico sério da Anvisa, né, a gente sabe que é uma instituição séria e tem um corpo técnico muito bom, assim como as sociedades, né, as sociedades estão aí para traduzir esse conhecimento científico para a população, que, claro, não tem obrigação de entender sobre isso, mas está aí para trazer essa informação e poder sanar essas dúvidas. Então, como o Fred mencionou bem, a gente tem várias entidades, né, juntas nisso, e não é uma questão de